Olá, aluno! Bem-vindo a mais esta aula. Hoje iremos continuar estudando a respeito da proporcionalidade. E a gente vai aplicar esse conceito ao estudo do gráfico, certo? Então, desde já eu peço muita atenção na aula de hoje, pois a aula já será uma orientação para o trabalho que você irá precisar desenvolver para essa nossa semana, certo? Então, anote tudo o que a gente vai ver hoje e vamos lá! Antes da gente começar, precisamos relembrar algumas coisas. Aqui a gente tem o plano cartesiano, certo? O plano cartesiano ele é determinado por dois eixos, o eixo x e o eixo y. No plano cartesiano, a gente pode demarcar alguns números. Primeira coisa, aqui nesse ponto, que é onde o cruzamento do y com o x, eu tenho o ponto zero. Aqui no eixo x, do lado direito do zero, eu tenho os números positivos e do lado esquerdo do zero, eu tenho os números negativos. E em relação ao eixo y, acima do zero eu tenho os números positivos e abaixo do zero eu tenho os números negativos. Mas para a nossa aula de hoje, a gente vai usar apenas uma parte desse plano cartesiano, que será essa aqui. Observe que eu peguei apenas essa parte de cima, ok? Apenas essa parte de cima, ou seja, aqui representa o eixo x do lado positivo e aqui representa o eixo y do lado positivo também. Daqui a pouco a gente vai dar nomes a esses eixos aqui, ok? Vamos observar essa tabela com esses dados aqui. A gente tem uma relação entre medida de intervalo de tempo e distância. Aqui eu indiquei as horas usando frações, números inteiros e decimais, mas o que isso quer dizer? Essa medida de intervalo de tempo, aqui em 1/4, significa 1/4 de uma hora, ou seja, é um tempo ali de 15 minutos. 1/2, ou seja, metade, é a metade de uma hora, ou seja, 30 minutos. Aqui a gente tem uma hora, 1,5 representa 1h30, 2 horas e 2 horas e meia, ok? Aqui eu tenho a quantidade de quilômetros, 25, 50, 100, 150, 200 e 250. O que isso quer dizer? Imagine que uma pessoa está fazendo um percurso, certo? E em 1/4 de hora, ela já percorreu 25 quilômetros. Em meia hora, percorreu 50, em uma hora, percorreu 100, em 1h30, 150 km, em 2 horas, 200 km, em 2 horas e meia, 250 km. Primeira coisa que a gente tem que identificar é se existe proporcionalidade nessas grandezas. Lembra o que é a proporcionalidade? São as razões iguais entre os valores em questão. Por exemplo, se eu tentar descobrir a razão entre 25 e 1/4, ela tem que ser a mesma para todas essas aqui para ser proporcional. Por exemplo, eu vou utilizar 25 e dividir por 1/4. Lembra como é que a gente faz essas operações? Dividir um número inteiro por uma fração, eu vou repetir o número inteiro e multiplicar pelo inverso da fração, que vai ficar 4/1. Nesse caso, basta fazer as multiplicações. Aqui é como se tivesse um número 1 escondido, tá? Então, 25 vezes 4 vai ser igual a 100. 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Então, esse 1 não precisa aparecer, eu só deixo o 100. Então, a razão aqui é 100, certo? E com os demais, o que será que acontece? Vou fazer a divisão do 50 pelo meio. Vai ser a mesma coisa. Vou repetir o 50 e multiplicar pelo inverso, que vai ficar 2/1, que é igual a 50 vezes 2, vai dar 100. Certo? Observa que a gente obteve o mesmo valor. E assim, isso vai acontecer com todos os outros. Se eu pegar 100 e dividir por 1, vai dar o próprio 100. 150 dividido por 1,5 também vai dar 100. 200 dividido por 2 também vai dar 100. 250 dividido por 2,5 também vai dar 100. Então a gente percebe que isso aqui mantém a
proporcionalidade, ok? Isso é o que interessa para a gente para poder montar um bom gráfico. Ele tem que ter a proporcionalidade. Sabendo que a proporcionalidade existe, a gente pode montar aqui o nosso gráfico. Observe só o que vai acontecer. Como eu expliquei antes, aqui a gente tem o eixo X e aqui a gente tem o eixo Y. A primeira coisa que a gente precisa fazer é nomear qual dessas grandezas vai pertencer a qual eixo. Eu vou fazer o seguinte, esse eixo X eu vou chamar como sendo a medida de intervalo de tempo, ok? E o eixo Y vai pertencer à medida da distância. Feito isso, o que eu vou precisar fazer é distribuir esses valores aqui nos meus eixos, certo? E é preciso ter muito cuidado para eu manter também a proporcionalidade aqui, tá? Porque eu não posso distribuir de qualquer forma, porque depois não vai dar certo. A gente vai entender como é que deve ficar no final. Observe só. Aqui, como eu coloquei medida de intervalo de tempo, eu vou fazer da seguinte forma. 1/4, como eu falei antes, representa 15 minutos. Meio representa 30 minutos. Então, e daqui para frente, ele vai pulando de 30 em 30 minutos, de meia em meia hora. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Aqui, eu vou colocar o 1/4, ok? Porque daqui para cá é 15 minutos, vai representar 15 minutos. Daqui para cá, eu vou colocar 1/2. Daqui para cá também vale 15 minutos. E veja que daqui para cá tem meia hora de diferença. Então, ó, daqui para cá é 15 minutos e até aqui também é 15 minutos. Então, 1 hora vai ficar aqui. E diante, eu só vou pulando de meia em meia hora. Ou seja, eu pulo 1,5. Pulo outro, 2. Pulo mais outro, 2,5. E em relação aos quilômetros, da mesma forma, observe só. Começa 25, depois sobe 100, ou seja, aumenta 25, depois aumenta 50, aumenta 50, aumenta 50, aumenta 50. Então vai ser algo mais ou menos parecido. Aqui está no 0, então o primeiro aqui eu já vou chamar de 25. Vou aumentar mais 25, que vai dar 50. E daqui em diante eu vou pulando também, porque eu preciso chegar no 100, depois no 150, depois em 200 e em 250. Lembra que antes, na que eu mostrei completa para vocês, tinha 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Aqui a gente está redistribuindo esses valores, mas é preciso ter muito cuidado para as unidades ficarem também iguais, certo? Apesar daqui eu começar no número 1/4 e aqui ser 25, mas tanto daqui para cá tem que ser proporcional e daqui para cima também tem que ser proporcional. E agora o que a gente precisa fazer? A gente meio que vai unir, juntar esses valores. Por exemplo, 1/4 corresponde ao 25, meio corresponde a 50, 1 corresponde a 100, 1,5 corresponde a 150, 2 a 200 e 2,5 a 250. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. 1/4 vai se unir ao 25, então a gente vai meio que traçar isso aqui. Observe só, vai formar, a gente vai montar esse ponto aqui. 1/2 vai ligar ao 50, então vou puxar aqui, prolongar e demarcar esse ponto aqui. A mesma coisa com todos os outros. O 1 vai se ligar ao 100, o 1,5 vai ligar ao 150, o 2 ao 200,
e o 2,5 ao 250. Então, observe o que a gente fez. A gente traduziu os valores dessa tabela em um gráfico. E para terminar, para deixar esse gráfico já bem feito, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos traçar uma reta unindo todos esses pontos, certo? E um detalhe muito interessante. Este gráfico aqui, como ele mantém essa proporcionalidade, ele sempre vai começar do zero, certo? Da origem. Então, ó, a gente pode até unir aqui de uma forma que una todos os pontos. Pronto. Então, é somente isso que a gente vai precisar fazer, certo? Quando a gente tiver os dados da tabela, a gente precisa ter certeza que são proporcionais, saber distribuir bem esses valores nos eixos, tá? E fazer a união dos pontos. Simplesmente isso, ok? Bons estudos, bom trabalho e até a próxima!